Continuando no nosso tema de união estável, vamos passar a examinar então os detalhes da união estável. Começamos com o conceito e requisitos da união estável. A união estável, ela precisa da presença de alguns requisitos para configurar a união estável. É importantíssimo saber quais os requisitos para a configuração da união estável, para saber se é um um namoro apenas, que não gera direito a nada, ou se é união estável que vai gerar direitos e deveres para os companheiros de união estável. Então, vamos lá estudar, começamos com isso. União estável. União estável é conceito, e eu vou parando pedaço por pedaço do conceito para explicar cada requisito. A união estável é uma convivência duradoura. Começamos por aí. A união estável é uma convivência duradoura. Então, quando eu falo duradoura, quando o Código estabelece que a convivência é duradoura, lá no 1723 do Código Civil, está estabelecendo o primeiro requisito. O primeiro requisito, então, que a convivência, para ser união estável, tem que ser duradoura. Só que, ao mesmo tempo, não estabelece um tempo mínimo. Então, qual que é o tempo mínimo? Isso é analisado no caso a caso. Não existe tempo mínimo para a configuração da união estável. É possível ter uma união estável por uma convivência de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Sim. É possível uma convivência por 10 meses, 9 meses, 6 meses? Pode também, sem problema. Então, há uma convivência que vai ser analisada no caso a caso. Agora, ela tem que ser duradoura, claro. Um fim de semana não é duradoura. Você tirar umas férias de 15 dias, um mês aí, viajar com alguém, não é uma convivência duradoura. Duradoura tem que ser lá pelo menos alguns meses. Quantos meses? Não tem tempo mínimo. Não dá para falar assim, o mínimo é de 4 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Não existe isso. Nós já vimos julgados do Tribunal de Justiça reconhecendo o união estável por uma convivência de 10 meses, 9 meses, 7 meses. Isso já existe jurisprudência, de 1 ano, de 2 anos também. Né? Então, é analisado no caso a caso qual que é o tempo de convivência para configurar a união estável. Tá? Então, a convivência tem que ser duradoura, é analisada no caso a caso, não tem um tempo mínimo. Tá? E, portanto, lembra que eu falei, nunca falem, né? Não falem a bobagem de afirmar que tem que ter uma convivência de 5 anos. Não existe mais isso. Desde 1996, que não existe essa exigência de tempo mínimo de 5 anos para a configuração da união estável. Segundo requisito, a convivência tem que ser pública. Então, a convivência, para configurar a união estável, tem que ser pública. A convivência feita esconsamente, feita às escondidas, secretamente, não configura a união estável. Temos julgados, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Superior já decidiu reiteradamente, por várias vezes, vários julgados, que para ser união estável tem que ser uma convivência pública. É requisito obrigatório, essencial, a convivência ser pública. Então, teve um caso em que uma pessoa mantinha um relacionamento secreto, né? E esse relacionamento secreto perdurou durante mais de ano, e aí, quando terminou o relacionamento, a mulher entrou com a ação pedindo o reconhecimento da união estável. E não foi reconhecida a união estável justamente porque ninguém sabia. Só se ficou sabendo daquele relacionamento amoroso que perdurou durante mais de ano porque foi ajuizada a ação. Mas já tinha terminado até o relacionamento, já tinha terminado até aquele contato, aquele relacionamento amoroso daquele casal. E não foi reconhecida a união estável porque foi um relacionamento feito às escondidas. Ninguém sabia, os amigos, os parentes, ninguém sabia desse relacionamento e, portanto, não configurou união estável. Às vezes me perguntam assim, Cristiano, mas eu li um livro que fala que a convivência pública não é um requisito, não é essencial, não é obrigatório.
É verdade. Tem doutrinador, Francisco Carralho, por exemplo, no livro dele sobre união estável, ele defende que a convivência não tem que ser pública. O fato de ser pública, defende esse doutrinador, é um meio de prova, facilita a convivência ser pública para provar a união estável, mas não seria um requisito essencial. Entretanto, não é esse o entendimento da maior parte da doutrina e não é esse o entendimento da jurisprudência. A doutrina majoritária e a jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que é um requisito, sim, é obrigatório ser essa convivência pública para configuração da união estável. Tá bom? Terceiro requisito, próximo requisito, a convivência tem que ser contínua. O que significa dizer que para ser união estável a convivência tem que ser contínua? A convivência tem que ser contínua significa que, enquanto existe convivência, existe união estável. Terminou a convivência, terminou a própria união estável. Então tem que tomar cuidado com isso, porque é diferente do casamento. É diferente do casamento. Então, vamos fazer essa comparação. Vamos supor que eu esteja casado. Eu estou casado e tem uma discussão com a esposa, ou esse homem casado sai da casa. Pega as malas, pega suas coisas e sai da casa. Tá? O casamento terminou? Não. Esse casal continua casado. Tá? O casamento só termina com o divórcio ou com a morte. O casamento válido, contraído validamente dentro da lei, só termina ou com o divórcio ou com a morte. Se não ocorreu nem o divórcio nem a morte, esse casal está casado, não pode casar de novo. Né? Mas, na união estável, o raciocínio nesse aspecto é diferente. Na união estável, enquanto perdura, enquanto continua, enquanto dura a convivência, existe união estável. Quando termina a convivência, termina a própria união estável. Acabou a união estável. Não vai ter mais união estável. Então, o término da convivência termina a própria união estável. Isso tem uma consequência jurídica teórica e prática importantíssima. Porque se termina a união estável, não tem mais regime de bens da união estável. Ora, se não tem mais regime de bens, o que ele comprar é só dele, o que ela comprar é só dela. Não tem mais regime de bens. Né? Então, a partir do momento que terminou essa convivência, terminou não só a união estável, mas todas as suas consequências jurídicas, por exemplo, o regime de bens. Agora, é um cuidado que todo advogado tem que ter, e tem, todo bom advogado tem esse cuidado realmente, a gente percebe isso, que é provar, né? Por isso que é muito comum o cliente chegar no escritório de advocacia e o advogado fala, vamos botar isso no papel, vamos assinar embaixo que a união estável terminou. Vamos colocar no papel porque essa união estável a gente tem que provar que ela não existe mais. Porque pode ter terminado para uma, um acha que terminou, outro acha que não. Para o homem falar, terminou 1º de agosto. Ou a mulher fala, não, terminou dia 15 de outubro. E aí? Se não tem um documento provando, deixando acima de qualquer dúvida, qual foi a data do término da união estável, enquanto tem união estável, tem regime de bens. Então, o que a pessoa lá comprou em setembro? Não é nem em agosto, nem em outubro, está lá no meio. É só dele ou tem que dividir? Regra geral da comunhão parcial, tanto no casamento quanto na união estável. Né? Se o casal não escolheu por escrito, vale a comunhão parcial. Então, durante o casamento ou durante a união estável, tem que dividir os bens adquiridos. Esse bem pertence só a ele ou só a ela ou pertence aos dois? Então, é importantíssimo saber se naquele momento existia ou não regime de bens, se existia ou não união estável. Então, lembrando que o direito civil, que é o direito material, ele anda junto com o direito processual civil, tem que provar. Então, o bom profissional vai falar, vamos ter que documentar, ou entramos com ação, ou entramos com uma cautelar para provar essa separação de fato, ou fazemos um documento escrito, se eles concordarem em assinar, se aquele casal
que mantinha a união estável concordar, a partir de tal data a união estável terminou, pronto, já tem um documento escrito, assinado pelo casal, que aquela união estável terminou e isso vai ser utilizado eventualmente judicialmente, vai ser juntado no processo se precisar. Então, aí você tem um documento, ou entra com uma ação e pede para o juiz autorizar a saída de um deles do lar, decretando e comprovando, portanto, a separação de fato e, consequentemente, o término da união estável. Tá? Então, essa prova ela é importante. No aspecto prático, essa prova é importante. E essa prática tem que vir junto com a teoria também. Não adianta só saber a parte processual e não saber o direito civil. Aqui a teoria de direito material. O requisito é convivência contínua. Tem convivência, tem união estável. Acabou a convivência, acabou a união estável e, consequentemente, todos os aspectos da união estável. Tá? Próximo requisito da união estável, entre duas pessoas. A união estável existe entre duas pessoas. Quando eu falo duas pessoas, pode ser duas pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo. O Supremo Tribunal Federal acabou com essa discussão de união de união estável heteroafetiva e homoafetiva. Agora o entendimento é pacífico da jurisprudência e, consequentemente, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, também da doutrina, de que é possível a união estável, não só a união estável, o casamento também, entre pessoas do mesmo sexo. Então, duas pessoas. Então, quando eu falo duas pessoas, entenda-se, duas pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo. Nas palavras do egrégio Supremo Tribunal Federal, forma-se a união estável heteroafetiva ou a união estável homoafetiva, que tem exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres na união estável. Não existe diferença jurídica entre união estável heteroafetiva e união estável homoafetiva. A união estável também, nesse mesmo requisito, ela fala em número de pessoas. E quando eu falo duas, ele está falando um número mínimo e um número máximo. Quer dizer, não dá para você ter uma união estável consigo mesmo, uma pessoa sozinha, mas também esse é o entendimento da jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, de que não existe união estável concomitantemente entre três pessoas. Eu sei que existem doutrinadores que defendem essa possibilidade, que deveria a jurisprudência mudar e permitir a união estável entre três ou mais pessoas concomitantemente. Por exemplo, a Maria Berenice Dias, no livro dela, defende essa possibilidade, mas não é esse o entendimento da jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente, e o próprio Supremo Tribunal Federal também, reiteradamente tem entendido que duas pessoas. Tanto é verdade que existe uma determinação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, aos tabelionatos de notas, o CNJ regulamenta a atividade dos cartórios extrajudiciais, existe uma determinação para os tabelionatos de notas de não fazerem escritura pública de união estável de três pessoas ao mesmo tempo. E essa resolução ela veio justamente por conta que teve um tabelionato de notas que fez. E isso dá uma repercussão, fez lá uma escritura pública em três pessoas, falando que essas três pessoas mantinham união estável ao mesmo tempo. Isso é uma repercussão, sai no jornal, tal. E aí o CNJ falou, não, isso está errado. Está errado porque a interpretação da jurisprudência hoje dos tribunais superiores e do próprio Supremo Tribunal Federal é de que não é possível. Ora, o tabelionato de notas não pode lavrar uma escritura contrária ao entendimento da jurisprudência, contrário ao entendimento dos tribunais superiores e também do Supremo Tribunal Federal. E proibiu que o tabelionato lavrasse escritura de três ou mais pessoas ao mesmo tempo, mantendo união estável. Tá? Alguns doutrinadores que defendem essa possibilidade chamam de uniões estáveis plurimas, né? Então, essas uniões estáveis seriam várias uniões estáveis ao mesmo tempo. Mas, conforme eu falei, a jurisprudência não admite a união estável plurima, a união estável ao mesmo tempo.
Tá? Esse é o entendimento hoje da jurisprudência. Se cair no concurso do MP, da magistratura, exame de ordem, esse é o entendimento da jurisprudência, vamos pelo entendimento da jurisprudência. Tá? Próximo requisito. Próximo requisito, objetivo de constituição de família. A união estável, aquele casal tem o objetivo de constituição de família. Vamos entender isso direito. Quando eu falo objetivo de constituição de família, objetivo de constituição de família, não estou falando de filhos. Cuidado, não estou falando de filhos. Hoje, cada vez mais, existem casais, ou que casaram, ou que mantêm união estável, que resolvem não ter filhos. Eu mesmo tenho amigos, casais, que não têm nenhum problema físico, nenhum problema de fertilidade, que poderiam ter filhos de forma natural, né? Casais que poderiam ter filhos se quisessem e optaram por não ter filhos. Ó, não queremos ter filhos. Formam ali uma família de união estável ou porque casaram, formaram ali uma família, sim. Então, quando eu falo objetivo de formação de família, eu estou falando do casal. Aquele homem e aquela mulher, ou aqueles dois homens, ou aquelas duas mulheres. Eles querem, aquele casal, formar ali uma família? Esse é o requisito. Tá? Aquele casal quer formar uma família? Você fala, professor, mas tem casal que vai querer formar uma união estável, mas não é família, não, sem objetivo de constituição de família? É possível, isso não é raro de acontecer. Tá? É muito comum a pessoa ir lá para os Estados Unidos, para a Itália, para Portugal, para a Espanha, e casar ou manter união estável com o objetivo de tirar a cidadania norte-americana, francesa, italiana, portuguesa, mas não tem o objetivo de formar uma família. Tanto que existe uma fiscalização lá nos Estados Unidos, na Itália, etc. Esses países fiscalizam se aquele casal realmente casou, mantém união estável, se realmente moram juntos. Para se verificar, caiu aqui rapidamente, mas já retomou. Para se verificar se realmente forma ali uma família, aquele casal forma uma família. Todo mundo está me ouvindo, está me vendo? Caiu aqui a minha conexão rapidamente, mas já voltou. Eu acho que está tudo em ordem. Todos estão me ouvindo? Todos estão me vendo? Está tudo em ordem? Acho que sim, né? Então tá bom. Obrigado, gente. Então, aquele casal, quando eu falo que o casal tem o objetivo de constituição de família, é o casal que quer formar a família. Tá? Aquele casal quer formar a família. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do processo, mas só para dar um exemplo. É o que está acontecendo, por exemplo, na discussão quando do falecimento do Gugu Liberato. Só para pegar um exemplo famoso que a gente conhece. Eu não conheço o processo, tá? Estou falando aí pelos jornais. Existe toda uma discussão e saiu até na televisão, no Fantástico, por mais de uma vez, na Rede Globo, lá, se aquela mãe dos filhos do Gugu, se ela tem união estável ou não. Ela está dizendo que ela mantinha união estável com o Gugu e, consequentemente, ela tem direito à herança. Porque, lembra, se existe união estável, a companheira sobrevivente é herdeira. Se não existe união estável, ela não é herdeira. Sem entrar nos detalhes do processo, quem está certo, quem está errado. Tá? Vamos ver aqui, só para dar um exemplo aí famoso dos jornais, está todo mundo sabendo, sai na televisão, só pegar essas informações de jornal para a gente dar um exemplo aqui. Qual que é a discussão aí? A discussão é, o Gugu tinha ou não tinha objetivo de constituição de família com a mãe dos filhos dele. Se você falar que o Gugu, com a mãe dos filhos dele, formavam o casal, não com os filhos. Sempre o filho faz parte da família. Filho descendente faz parte da família. Não estou falando de filhos, tá? Estou falando do Gugu com a mãe dos filhos. Eles formavam ali uma família? Esse casal formava uma família? Se você falar que sim, então tem união estável. Agora, o Gugu com a mãe dos filhos dele, se você falar que eles não formavam, esse casal não formava uma família, eles não agiam como família, se você responder que eles não agiam como família, aí a resposta é de que não tem união estável. Então, toda a discussão ali do Gugu Liberato vai girar em torno disso. Essa é a questão, é esse requisito que nós estamos estudando agora. Esse casal, não estou falando de filhos,
formava uma família e se apresentava, e tem que ser público, se apresentava publicamente como família, como companheira, formando uma família ou casal, publicamente. Essa é a questão que vai ser discutida no processo, não só da mãe dos filhos lá do Gugu, mas qualquer outro processo de reconhecimento de união estável. Tá? E o próximo e último requisito, inexistência de impedimento matrimonial. Inexistência de impedimento matrimonial. Ao estudarmos os impedimentos matrimoniais, nós vimos lá atrás, na outra aula, que os impedimentos matrimoniais são aquelas hipóteses que proíbem o casamento e impedem, daí o nome proíbem, impedem o casamento. Então, por exemplo, irmão com irmã podem se casar? Não. Pai com filha pode se casar? Não. Né? Então, se não pode casar, também não pode manter união estável? E a resposta é não. Não pode configurar união estável. Tá? A partir do momento que não é possível o casamento, também não é possível a configuração da união estável. Então, se não pode casar, o judiciário também não vai reconhecer irmão com irmã, mesmo que tenha um relacionamento amoroso, sexual até, não pode reconhecer esse irmão com essa irmã como família, como união estável. É proibido. Por que é proibido? Porque os impedimentos matrimoniais se aplicam também à união estável. Então, os impedimentos matrimoniais, uma regra importante, também se aplicam à união estável. As causas suspensivas, não. As causas suspensivas, por expressa determinação do Código Civil, só se aplicam ao casamento, não se aplicam à união estável. Mas os impedimentos matrimoniais se aplicam sim à união estável. Nós só temos 3 exceções, 3 hipóteses, 3 exceções em que a pessoa ainda está casada, mas já pode manter união estável. As 3 hipóteses, as 3 exceções em que a pessoa ainda está casada, mas já pode manter união estável, são as seguintes. Eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica só para as 3 exceções. E a dica é uma palavrinha só. A palavrinha é separação. Se você lembrar dessa palavrinha separação, você mata a charada das 3 exceções. Tá? Quais são as 3 exceções, então? 3 hipóteses, as 3 exceções em que a pessoa ainda está casada, portanto não pode casar de novo, mas já pode manter união estável. As 3 exceções são separação judicial, separação extrajudicial e terceira, separação de fato. Uma pessoa casada, ainda não divorciada, mas que já esteja separada judicialmente ou separada extrajudicialmente, ou, terceira e última hipótese, separada de fato, desde que tenha prova, claro, da separação de fato, já pode manter união estável. Está lá no 1723, dá uma lida em casa lá no 1723 do Código Civil. Fora essas 3 exceções, fora essas 3 hipóteses, os impedimentos matrimoniais todos se aplicam também à união estável. Se aplicam também à união estável. Tá? Então, esses são os requisitos da união estável, Eu gostaria de comentar que alguns doutrinadores chamam esses requisitos da união estável de elementos. Outro livro de doutrina chama de elementos essenciais. Outros livros chamam de elementos caracterizadores. Outros livros chamam de elementos caracterizadores essenciais. O Pablo Stoso Gagliano e o Rodolfo Pamplona Filho, por exemplo, utilizam a expressão elementos caracterizadores essenciais. O Flávio Tartucci, por exemplo, já utiliza a expressão requisitos. Então, dependendo do livro que você lê, traz esses requisitos que eu acabei de falar. Tá? Mas são expressões sinônimas para falar daquilo que precisa existir
seja você chamando de requisitos, ou de elementos, ou elementos caracterizadores, ou elementos essenciais, são aquilo que é o mínimo que precisa ter para configurar a união estável. Estão presentes todos esses requisitos? Estão. Pronto. Então, nós temos uma união estável. Falhou uma? Lembra que são requisitos cumulativos. Falhou um requisito? Não tem um requisito? Então, não é união estável. Não é união estável. Tá? Algumas questões finais aqui para terminar esse tema que ainda não terminamos união estável, a gente vai continuar na próxima aula sobre união estável. Uma pessoa com deficiência mental pode manter união estável? Hoje está na lei, não no Código Civil, mas está na lei que pode, não tem discussão sobre isso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, lá no artigo 6º, prevê expressamente que a pessoa com necessidades especiais, a pessoa com deficiência mental e intelectual, pode manter união estável sem qualquer providência prévia. Ele que decide que pode sim ter união estável. Outra questão rápida é: a união estável é um novo Estado civil? É um novo Estado civil? Resposta é: tem divergência. Mas o STJ tem entendido que sim, é um novo Estado civil. Tem uma decisão de 2017 da relatora ministra Nancy Andrighi, uma decisão mandando constar, inclusive, em certidões públicas, esse novo Estado civil que é a união estável. Então, a união estável, conforme o entendimento do STJ, formou sim um novo Estado civil, apesar de ter algum outro livro que defende que não forma um novo Estado civil. Mas o entendimento da jurisprudência, inclusive do STJ, de que forma assim um novo Estado civil. Tá bom? Você tem Estado civil de casado, Estado civil de companheiro de união estável. A união estável é um novo Estado civil da pessoa. Tá? E uma última questão aqui para a gente terminar esse item de união estável, se refere à coabitação. Morar junto, sob o mesmo teto, na mesma casa, é requisito da união estável? Requisito obrigatório da união estável? A resposta é: não é. Não tenha dúvida disso, gente. Jurisprudência foi pacificada nesse sentido. Dá uma lida em casa na súmula 382, do Supremo Tribunal Federal. Tá? O STF já pacificou que não é requisito essencial, não é elemento essencial a coabitação. Coabitação é morar junto, né, sob o mesmo teto. Não é requisito essencial a coabitação para a configuração da união estável. Então, você pode ter uma união estável de um casal que mora em casa separada. Tá? Uma pessoa mora aqui no interior, outra mora lá em São Paulo, e se encontram mais no fim de semana. A maioria dos dias eles não moram sob o mesmo teto, não moram na mesma casa. Mesmo assim, pode configurar a união estável. Pode responder isso em qualquer exame de ordem, concurso público, porque tem súmula 382 do Supremo Tribunal Federal. Então, jurisprudência está pacificada nesse sentido. Tá bom? Então, essas são as considerações iniciais aí, o começo da matéria de união estável. A gente, na próxima aula, nós vamos continuar. União estável tem outros temas ainda que a gente tem que abordar.